Olá, seja bem-vindo ao curso de Segurança Pública. Eu sou a professora Cris Macedo e estou aqui com vocês com a disciplina de Política da Educação Ambiental. Sejam muito bem-vindos à nossa terceira aula. Meio ambiente é um conceito científico ou uma representação social? É isto que nós iremos ver nessa aula de hoje. Afinal de contas, o que é conceito e o que é representação social? Pense um pouquinho, dá uma pausa no vídeo e pense sobre isso. Muito bem, agora que você já refletiu, vamos olhar isso bem daqui, ó. Meio ambiente é um conceito científico ou uma representação social? Mas o que significa meio ambiente? Trata-se de um conceito científico ou de uma representação social? O que é um conceito científico? E o que é uma representação social? É nisto que nós iremos trabalhar na aula de hoje. Então, vamos lá. Vejam só, quando nós pensamos em conceito científico, nós pensamos o seguinte: é algo, né? Aqui está a foto do maravilhoso Rei Gota, com o livro dele Meio Ambiente e Representação Social, e ele afirma, em 1988, que conceitos científicos são termos entendidos e utilizados universalmente como tais. Ou seja, eles são definidos, compreendidos e ensinados da mesma forma pela comunidade científica e internacional, caracterizando um consenso em relação a um determinado conhecimento. Então, por exemplo, quando nós pensamos em conceito, aquilo que nós perguntarmos, todas as pessoas irão responder da mesma forma, tá? Então, é um conceito compreendido tanto na ciência, né, e quaisquer outras ciências também são assim. Então, vamos participar da parte biológica, a parte da educação ambiental, a parte ecológica. Então, vejam só, tem um termo que, se eu falar para você agora, você vai se recordar lá das suas aulas, lá do ensino médio, a palavra habitat. O que você se lembra de habitat? Se lembrou? Olha só, se você respondeu que habitat é um endereço, um local onde uma espécie pode ser encontrada dentro de um ecossistema, você acertou, tá? Então, qualquer lugar do mundo que nós formos perguntar, seja lá no Japão, seja na China, na Rússia, na Nigéria, no Brasil, qualquer parte do mundo, habitat sempre será conhecido como um endereço onde vive aquele indivíduo, aquele animal. Por exemplo, qual é teu habitat? O meu habitat é Palmas, Tocantins. E o seu? E ainda podemos especificar ainda mais. Neste momento, né, o meu habitat é aqui na Unitins, gravando essa aula para vocês, tá bom? Notem aqui no painel que eu trouxe algumas ideias para vocês sobre habitat. Nós temos habitats em montanhas, em savanas, em regiões polares, né, regiões aquáticas, pantaneiras, florestas, desérticas, urbanas e marinhas. Aí você deve estar se perguntando, poxa, professora, mas região urbana? Sim, não é onde o indivíduo vive, onde o indivíduo mora? Então, sim, região urbana também é uma região onde é o habitat das pessoas, né? Quanto aos animais, aí nós podemos encontrar justamente nesses exemplos onde eu disse, dentro no oceano, em altíssimas profundidades, né? Por exemplo, com aqueles animais que eles não enxergam, né? Por estar na região abissal, mas porém eles têm aquela luzinha própria para atrair outros indivíduos para a alimentação. E também tem os da área fótica, que é justamente aqueles animais que mais nós conhecemos, né? Região pantaneira, região de pântano, região desértica, tem os seus animais, tem os seus vegetais, então na fauna e a flora sempre estão presentes em cada um desses elementos. Então, onde eu encontro eles é então o nosso habitat.
Conceito científico, vamos lá. Lembrando de nicho ecológico, também lá do ensino médio. Muito bem. Nós podemos dividir essa palavra em duas, né? Nicho e ecológico. O nicho é um local, uma função, um papel que você tem naquele determinado local. E ecológico é dentro do ecossistema. Então, vejam lá. É o papel que o organismo desempenha no ecossistema, isto é, a profissão do organismo no ecossistema. Então, vejam só, qual é a minha profissão? A minha profissão é docente. Então, esse é o meu papel dentro do ecossistema, no caso, ecossistema educacional, certo? E qual é o seu nicho? Bombeiro. Muito bem. Isto faz com que podemos, então, entender como atua cada indivíduo, a fauna e flora, dentro do ecossistema. Olha só essa imagem. Eu trouxe um bichinho, né? Na verdade, um inseto, que todo mundo adora, né? Eita, é uma reclamação danada. Eu estou mordido por pernilongo, né? Caripanã, e tem tantos outros nomes, dependendo da região que a pessoa se encontra, né? Tem um nome diferente para ele. Ele é um hematófago, esse inseto é um pernilongo, ele é hematófago, hema quer dizer gostar de sangue, né? Então ele se alimenta de sangue, e no caso dos mosquitos, dos pernilongos e os mosquitos, ele só acontece para ser hematófago, somente são as fêmeas. Então, meninos, fiquem felizes, somente as fêmeas que estão te sugando o seu sangue. Os machos, eles já se alimentam de néctar de plantas, de flores, tá bom? Então, qual a função, a profissão deste inseto? A profissão deste inseto é ser o quê? Um predador, né? Que vai, no caso, predar o quê? O seu sangue, tá bom? E ele tem uma função ecológica dentro da teia alimentar, que nós veremos um pouco mais adiante o que é uma cadeia, o que é uma teia alimentar, tá? Vai ser bastante interessante. Continuando. E fotossíntese? Fotossíntese é moleza demais para isso. Fotossíntese vamos lá, relembrando, segundo o dicionário Oxford de linguagem, fotossíntese é a síntese de moléculas orgânicas a partir do dióxido de carbono que se encontra na atmosfera, tá? E da água, utilizando a luz como fonte de energia. Então, as plantas, aqui os exemplos, as plantas, as algas e as cianobactérias, cada uma delas produzem fotossíntese, tá? Por quê? Elas possuem, então, cloroplastos, por isso que elas são verdes, tá? Elas possuem cloroplastos que têm a função de pegar tudo isso que eu falei, essas moléculas orgânicas, dióxido de carbono, água, né? E, na presença da luz, fazer, então, transformar isso em energia para a planta. Em nós humanos, quem faz isso são as mitocôndrias. As mitocôndrias, no passado, elas nada mais eram do que uma alga que vivia disponível no ecossistema e uma célula, primeiras células eucarióticas, então resolveram se alinhar e viu que podia ter uma relação simbiótica muito agradável. Simbiótica, lembrando que os dois ganham, tá? Beleza? Então, exemplos são as plantas, as algas e as cianobactérias. Quem é o maior produtor de oxigênio? Porque nesse processo de fotossíntese há a liberação de oxigênio, que graças a isso nós, né, respiramos. Responde aí, se você não souber, dá uma pesquisadinha para ver quem é o maior produtor de oxigênio. Se são as plantas, são as algas ou são as cianobactérias. Aí vejam só, já falamos de conceito científico, onde qualquer lugar que eu for do mundo sempre terá a mesma definição para aquilo que nós queremos. E a representação social? Eu trouxe quem cunhou esse termo, representação social, foi Moscovitch, tá? E ele era um psicólogo social. Ele diz, uma representação social é o senso comum com que se tem sobre um determinado tema, onde se inclui também os preconceitos, ideologias e características específicas das atividades cotidianas, sociais e profissionais das pessoas.
Então, vejam só, a minha profissão, o jeito que eu fui criado, onde eu fui criado, a cultura que me envolveu quando criança e também quando adulto, isto vai influenciar como eu vejo as coisas. Então, vamos lá. Por exemplo, meio ambiente para um ecólogo Rickleff, ele diz o seguinte: é o que circunda um organismo, incluindo as plantas e os animais com os quais ele interage. Notou? Para um ecólogo, ele tem toda uma organização ecossistêmica em sua cabeça. Então, a formação dele vai levar a essa consideração, a essa formação de ideia. Por exemplo, eu tenho um outro ecólogo, Duvinet, e ele diz o seguinte: é evidente que o meio ambiente se compõe de dois aspectos: meio ambiente abiótico, físico e químico, e o meio ambiente biótico. Só para recordar, meio ambiente abiótico, o A quer dizer na biologia não, e biótico, bio, vida. Então é não vivo, tá? Então, meio ambiente não vivo, físico e químico, com o meio ambiente biótico, ou seja, com o meio ambiente vivo, com os organismos, as algas, bactérias e tantos outros indivíduos, inclusive os de maior porte. Vamos lá. Este aqui é Pierre George. Ele é um geógrafo. Ele diz o seguinte: o meio ambiente representa para ele, ao mesmo tempo, uma realidade científica, um tema de agitação e o objeto de um grande medo, uma diversão e também uma especulação. Como que podemos interpretar isso? Veja que doido, ó. É uma realidade científica. Claro, vários cientistas pesquisam isso há muitos e muitos anos, certo? Em diversas áreas. É um tema de agitação, porque também é polêmico, ele é político. Por isso que a nossa disciplina chama-se Política de Educação Ambiental, porque ela vai ser reconhecida lá depois de 1972, que também a educação ambiental também está relacionada às políticas, tá? Então é um tema de agitação, é um objeto de um grande medo. Claro, quem é que não tem medo da grande força da natureza, né? Das ações que ocorrem naturalmente, por exemplo, um vulcão, um maremoto, um terremoto, né, e tantas outras, né? É uma diversão, porque nós podemos utilizar dele como um espaço para nos divertirmos, por exemplo, fazer uma escalada, fazer rapel, fazer rafting, mergulhar, né, no oceano, entre outros, né? Ou então ficar de boa, feito pato na lagoa, lá no fervedouro, né? Nossa, gente, o fervedouro é muito bom. Quem não conheceu, faz um esforcinho, dá uma passadinha lá, tá bom? E uma especulação. Especulação por quê? Porque quer se entender o que é o meio ambiente, como ele vai se reagir durante os anos, passar do tempo. Mas esse passar do tempo, como ele vai reagir, também depende da ação antrópica. Ou seja, antropos quer dizer homem. Homem, mulher, indivíduo, tá? Então, como vai ser essa relação antrópica, da relação do homem para com o meio ambiente? Olha aqui, esse é um psicólogo, Ciliame. Ele definiu meio ambiente sendo aquele que circunda um indivíduo ou um grupo. A noção de meio ambiente engloba ao mesmo tempo o meio cósmico, geográfico, físico, meio social, com suas instituições, sua cultura, seus valores. Esse conjunto constitui um sistema de forças que exerce sobre o indivíduo e nas quais ele reage de forma particular, segundo seus interesses e suas capacidades. Então, note que, neste momento, por ele ser um psicólogo, ele vai trazer toda a experiência da sua formação, tá? Que transcende a formação apenas acadêmica, mas também a formação cultural dele. Então, tudo que envolve o indivíduo se torna um meio ambiente dele. Então, neste exato momento, eu estou aqui no estúdio da Uniteams. Este é o meu meio ambiente, onde eu tenho câmeras, onde eu tenho refletores, onde eu tenho PC e tem um grande rapaz ali me auxiliando, que ele é top demais. E a equipe ali atrás. Então, neste momento, este é o meu meio ambiente.
Agora, quando eu estou na minha casa, meu ambiente é minha casa, e quando eu estou na floresta, meu ambiente vai ser a floresta. Então, cada indivíduo, aquilo que o circunda, será então o meio ambiente dele. Muito bem, agora chegou a hora, hein? Estava achando que não ia ter tarefinha? Se enganou. Olha lá, muito bem, acadêmico. Agora que você conseguiu diferenciar conceito científico de representação social, e só relembrando, conceito científico é aquilo que é fixo, é determinado entre as academias e qualquer local do mundo você vai ter mesma definição para aquele objeto, aquela situação. Por exemplo, nós falamos habitat, nicho ecológico, né, fotossíntese, tá? E representação social é aquilo que cada um, baseado nas suas experiências, ele vai determinar, tá, o que é o meio ambiente. Só que, se vocês notaram, cada um apresentou uma ideia diferente sobre meio ambiente. Parei por aí. Agora vem a pergunta. Afinal, meio ambiente é o conceito ou uma representação social? Existe um consenso sobre o meio ambiente dentro da comunidade científica em geral? Bem, a intenção é que vocês discutam, defendam seus pontos de vista lá no fórum que vai estar disponível para vocês até o dia 25/2, até às 10 horas da noite. Discutam, debatam, estudem, tragam essa discussão para dentro do fórum e lá estarei com vocês, assim como também as nossas tutoras do curso, tá? Que é a Maria Angélica e a Leomara. E para encerrarmos a nossa aula de hoje, deixo a frase do grande mestre Yoda da série Star Wars. Não tente, faça ou não faça. Não existe tentativa. Que a força esteja com vocês e nós nos encontramos na próxima aula. Até lá!